precisando agora. Corre para Ele de todo o teu coração, é o socorro, é a resposta, é a direção, Ele vem para tirar. Creia nisso. Ele pode chegar em lugares onde ninguém mais chega. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso ver, do que posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Eu sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Ele é poderoso para fazer, meu irmão. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte. A glória de Deus, amém? Às vezes nós queremos fazer, precisamos fazer, mas não sabemos como fazer. Então Deus tem uma direção segura para nós aqui, amém? Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 17, adiantando aqui uma história, em nome de Jesus. Acharam aí? Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 17, nós vamos aqui falar um pouquinho, né, sobre a sunamita, aquela mulher que acolheu o profeta, não podia ter filhos, e como uma forma de abençoar a vida da sunamita, né, o Senhor abriu o ventre dela e ela gerou um filho. E a nossa história começa aqui no versículo 17, o nascimento da bênção. Olha aqui, ó. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. A primeira coisa que a gente tem que entender: que há tempo para todas as coisas, amém? E tudo tem o seu tempo, e vai dar tempo de se cumprir o tempo e o propósito de todas as coisas. Não pense que Deus está atrasado. Deus nunca se atrasa, Ele é dono do tempo. Então a palavra está vindo até nós, está vindo no tempo certo, amém? Versículo 18: E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o para sua mãe. E ele tomou e levou para sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta sobre ele, e saiu. Então, vamos entender até aqui. Nossa, que malvadeza. Deus deu o menino para essa mãe. Ela teve ali um momento, né, de conceber, de dar luz, de cuidar. E de repente o menino, né, a gente entende que ele devia ter mais ou menos entre 8 e 10 anos aqui. E de repente o menino morre. À primeira vista parece que Deus é injusto. Nossa, pastora, Deus deu uma bênção para essa mulher e de repente tirou. Quando Ele lhe dá uma promessa ao coração, nós temos que guardar ela e lutar por ela. Por quê? Porque o inimigo, ele chega num tempo, ele começa a querer tirar de você aquilo que Deus te deu. Por quê? Que algo que Deus te dá vai te trazer bênçãos, vai te trazer alegria. Então ele começa a conspirar para tirar você do trabalho, porque sabe que através do seu trabalho você sustenta a sua família, você sustenta a obra de Deus. Ele começa a atrapalhar o seu casamento,
porque sabe que a família é uma base, e sem essa base a sociedade fica perdida. Ele começa a usar as situações que Deus deu para você cuidar, para você lutar, para você honrar, e de repente o diabo vê não, aquilo ali está aproximando ela de Deus, então eu vou ali meter o dedo. Sabe quando você faz um bolo e a pessoa vai lá e fura? Né? Dá um nervoso, a pessoa mete a mão na boca dos outros. A mesma coisa no diabo. Ele quer se infiltrar em áreas da nossa vida, porque sabe que a bênção de Deus ela enriquece e ela não traz consigo dores. E o que essa mulher fez? Ela chorou? Ela se desesperou? Não. À primeira vista ela foi fazer o quê? Vou procurar o nome de Deus. Pegou o menino sem falar nada com ninguém, porque tem batalhas, irmãos, que a gente não deve falar para ninguém. Mas tem gente que pega a sua luta e só falta colocar no Jornal Nacional. O bairro inteiro está sabendo, a igreja inteira está sabendo. Talvez ela faça até com boa intenção, não de ficar falando da vida dela, mas talvez para pedir uma ajuda aqui e ali. Só que nem todo mundo está preparado para te ajudar. A verdade é essa. Então a gente tem que aprender, principalmente no que concerne a nossa casa, sermos mais reservados. Não é qualquer um que tem que ter acesso à nossa intimidade, à nossa vida. Às vezes a pessoa sabe de uma agulha que cai na sua casa, o vizinho sabe. Nós temos que ser mais reservados por isso. Então tem lutas que a gente tem que ir direto a Deus. A gente não tem que buscar intermediário. Não, vou falar com ciclano de oração. Pode até ser. Mas tem casos que é só Deus que vai resolver. Amém? Então o que aconteceu aqui? Versículo 22. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Olha o que essa mulher disse, estamos no 22. Chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Essa mulher aqui, ela profetizou, pastor, assim. Ela estava dizendo que ela ia ter com o homem de Deus, mas que ela ia voltar para casa. Isso me faz lembrar de Abraão, né? Abraão, quando Deus pediu Isaac, foi o Abraão, Isaac, umas jumentas, albardadas e alguns moços com ele. Aí ele chegou no pé do morro, assim, do monte que supostamente Abraão ia sacrificar o Isaac. E aí Deus falou: daqui para frente eu só você e o menino. Só que os moços não sabiam que o propósito era sacrificar o Isaac. Para eles era um sacrifício normal, né? Que eles tinham o costume de fazer, de pegar lá o bode, a ovelha, o cabrito e oferecer a Deus. Então, quando chegou no pé do morro, né, pé do monte ali, Abraão fala para os moços: fica aqui, que eu e o menino vamos lá, depois de ter adorado, nós voltaremos. Olha o que o Abraão falou: esperem aqui, que eu e o menino vamos lá, depois de haver adorado, nós voltaremos. Mas se você for olhar pela lógica, quem ia voltar? Só o Abraão, porque o Isaac ia morrer lá em cima. Não foi o que Deus pediu? Eu quero o menino. Abraão ia sacrificar o menino lá. E como é que Abraão fala para aqueles moços? Nós vamos ali adorar a Deus e já nós estamos voltando. Não sai daqui não. Ele profetizou. Porque profetizar, irmãos, é isso. É chamar à existência aquilo que não existe como já sendo, né? Não precisa ler aqui, mas se você for lá em Hebreus capítulo 13 e ler ali a galeria da fé, ali fala principalmente do Abraão, tendo essa fé que mesmo que Isaac tivesse morrido lá em cima, Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Olha a fé desse homem. Então fé sem obras, ela é totalmente o quê? Morta. Essa mulher creu que Deus deu o filho para ela. Então o que ela fez? Não, eu vou buscar Deus de novo. Só que ela não podia ir a Deus direto, porque naquela época o povo não tinha acesso a Deus. Aí se buscava era o profeta. Hoje não. Hoje nós não precisamos buscar o profeta. Amém? A gente pode ir direto a Deus, através do nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho,
verdade e a vida. É o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não tem outra maneira de chegar a Deus. Então essa mulher falou assim: olha, eu vou lá falar com o de Deus rapidinho, né? Parafraseando aqui para você. Vou lá conversar com o de Deus rapidinho e já estou voltando. Ela não quis levantar suspeita alguma. Tanto é que ela deixou o menino trancadinho onde? Lá no quarto do profeta, que 1 ano atrás ela tinha feito com o profeta. Fez um quarto para ele, colocou uma mesa, uma cadeira, uma cama, uma lamparina. Todas as vezes que o profeta precisasse ficar, ficaria na casa dela nesse cômodo mais reservado. Então ela foi lá, botou o menino na cama do profeta, trancou a porta e saiu. Né? Aí olha só a pergunta do marido. 23. E disse ele: por que vais a ele hoje? Né? É igual nos dias de hoje. Não tem culto? O que você vai fazer na igreja hoje, né? Olha, disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Ou seja, né? Ela usou a palavra no seu favor. Ô marido, não está acontecendo nada, tudo bem, mas eu preciso falar com o de Deus. E a atitude que nós temos que ter. Porque Deus, quando Ele olha para nós, Ele espera que diante de uma situação, diante de um ataque do inimigo, a gente tenha atitude de fé. Deus sempre esperou isso do ser humano. Só que o ser humano às vezes se desespera diante da situação. É como eu falei, às vezes fala para todo mundo: está acontecendo isso no meu casamento, está acontecendo isso na minha casa, está acontecendo isso no meu filho, está acontecendo isso no meu trabalho. E fala tudo, irmãos. Fala tudo. E dessa maneira Deus não pode operar. Por quê? Porque ela vai passar a ouvir muitas vozes. Se eu fosse você, faria tal coisa. Se eu fosse você, eu iria em tal lugar. Se eu fosse você, diria aquilo ou aquilo outro. É muita voz para compreender. Essa mulher não parou nem para falar com o marido dela. Ela falou assim: olha, eu preciso ir lá falar com o de Deus e já eu estou voltando. Mas está tudo bem? Tudo vai bem. Mas às vezes quando a gente pergunta para a pessoa: está tudo bem? Está péssimo. Está tudo ruim. A desgraceira total. Tudo vai mal. Fulano, se não, só dá notícia, né? Pior que aquele telejornal de 6 horas da manhã. Pior que aquele jornaleco de meio-dia. Só abre a boca para dar notícia ruim. Aí a gente para e fala: não aconteceu nada de bom nesse período. A pessoa nem lembra que aconteceu coisas boas. Por quê? Porque ela está tão preocupada em falar das coisas ruins, que ela esquece de falar daquilo que é bom. Ela fala tanto do que o capeta fez, que ela esquece até de dar testemunha a Deus. O que Deus fez nesse meio tempo? Qual a palavra que Deus te deu para você suportar esse processo? A palavra que Deus te deu no coração para você aguardar firme a promessa de Deus se cumprir. Essa mulher tinha o quê? Uma promessa na vida dela. Porque quem ofereceu o filho foi o homem de Deus. Ela não pediu nada. Era um desejo oculto do coração. Deus, Ele fala na palavra lá no Salmo de número 37, versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele, vai te dar os desejos do teu coração, vai realizar os desejos do teu coração. Ela tinha um desejo, e Deus deu o filho para ela. Foi uma bênção. Imagina uma mulher que tem a idade, a gente não sabe se ela tinha alguma comorbidade, mas Deus deu o filho no tempo que o profeta falou, para se cumprir o que Deus promete. E de repente o menino morre, o que ela vai fazer? Vou lá falar com o dono do milagre. Agora eu te faço a pergunta, quem te deu sua família? Quem permitiu que seus filhos viessem ao mundo? Que eu vou estar falando domingo. Senhor, eu não quero morrer agora. Eu quero criar os meus filhos. O Senhor deu eles para mim, me agraciou com eles. Eu não quero que outra pessoa cuide daquilo que Deus deu para mim. O Senhor deu esse casamento para mim. Não quero que outro cuide, não. Agora não. Tudo tem tempo certo. Então, irmãos, Deus nos dá a bênção e nós temos que guerrear por ela. Por quê? Porque o diabo quer tomar. O diabo quer matar, o diabo quer roubar, o diabo quer o quê? Destruir todo mundo. Então nós temos que ter as atitudes de Deus. Quando Deus viu a terra sem forma e vazia, escura, o que Deus disse? Estou pensando, ver se eu faço alguma coisa para mudar isso aqui. Não.
Ele já olhou a situação, viu algo informe e disse o quê? Haja luz. No mesmo instante houve luz. Você já parou para meditar nisso? Não houve um espaço de tempo. Aquilo que não existia passou a existir pelo poder de quê? Da palavra de luz. Então a palavra que você recebe, meu irmão, a palavra que você busca de Deus, é a palavra que vai mudar a sua vida. A palavra dessa mulher é o quê? Tudo vai? Ela não tinha uma palavra na boca dela. Não, eu vou ali para conversar um pouquinho, jogar a conversa fora. Não. Eu tenho pressa de chegar ao nome de Deus. Eu tenho pressa de buscar a resposta. Mas está tudo bem? Está tudo bem, tudo vai bem. Mas tem gente, irmão, que parece que gosta de ficar sendo aparecado. Ah, você está ruim, né? Ah, está difícil. Não fica assim, não. Tem que parar com isso. Se esse é o seu caso, amém? Tem que parar com isso. Nós fomos chamados para guerrear. Nós não fomos chamados para ser, carregados no colo, bajulado, fica assim, não. Isso não resolve nada. O que resolve é tomar atitude. Se eu estou com fome, fica lá na minha cama pensando, ai que fome, com vontade de comer. Se eu não levantar, meu irmão, e for lá fazer a comida, o pensamento não vai trazer a comida até mim, não. Eu tenho que ir lá. E tem casa, irmão, que a comida não está pronta. Tem que ir lá e preparar. Então eu tenho que preparar o meu interior para receber o melhor de Deus. Um monte de voz na minha cabeça, um monte de situação. Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Aquilo que eu tenho falado a semana inteira. Tem que se separar. Tem que buscar e separar um tempo para buscar a Deus. Porque senão, irmãos, aquilo que já está ruim, a tendência é só piorar. Mas isso ninguém faz por você. Você precisa fazer. Sua casa depende da tua oração. Fato é. Amém? Sua casa precisa de um direcionamento. Porque com as perninhas dele, sozinho, não vão chegar até Deus, não. Você é o intermediário. Através de você. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo quem? Com a casa primeiro? Não, é tu. E através de você, sua casa vem. Então, continuando aí. 24. Então abandou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, enquanto não te disser. A gente para no meio do caminho. Não pode parar. Amém? Tem que continuar. Não pare sua rotina. Tem gente que, por causa de um problema, para de comer, para de orar, para de buscar a Deus. Não para a sua rotina. Continua. Ah, está difícil. Mas o Deus dos impossíveis é contigo. Amém? Ela disse aqui, não te detenhas no caminhar. Não pare nem para falar da situação. Quando você está vindo para a igreja, né? Ah, você está indo onde? Estou indo buscar a Deus. Ah, mas está tudo bem? Tudo bem. Ah, eu vou lá buscar a Deus, né? Para melhorar esse meu casamento, para melhorar esse meu filho. Faça com você isso. Venha buscar a Deus. Venha buscar o reino, a justiça. As demais coisas vão ser automaticamente acrescentadas. Não se detenha no caminhar. 25. Partiu, pois, ela e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Presta atenção nisso aqui, 26. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Quem ela respondeu? Tudo bem. Mas estava tudo bem? Não. O meu marido nem sabia o que estava acontecendo. O empregado dela também não sabia de nada. Uma mãe segurando o choro para não transparecer na frente do marido, das pessoas, que ela tinha acabado de perder o filho dela. Abrir a boca para dizer que está tudo bem, irmãos, é uma fé sobrenatural. Isso é fé. Fé é viver daquilo que se tem da palavra de Deus. A gente não vive de vista, a gente vive da fé. E o que é a fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você espera de Deus hoje?
Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ela viu o filho dela vivo? Não. Talvez muitos pensassem depois, né? Eu acho que aquela mulher estava indo lá para buscar um dia para fazer o velório logo. Não. Ela foi em busca de um milagre. Quando você se levanta na presença de Deus para o buscar, Hebreus 11:6 diz isso. Todo aquele que busca o Senhor é necessário crer que Ele existe, que Ele é recompensador de quem busca. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber. Se você bater, se insistir, perseverar, será aberta a porta para você. E ela disse: vai bem. Vem 7. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte. Você viu que ela nem falou nada com Geazi, não. Está tudo bem, mas eu quero falar com o homem de Deus. Né? O Eliseu é o próprio Deus ali, representado pelo próprio Deus. Vamos lá. 27. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas Geazi chegou para retirar. É aquilo que eu falo, irmãos. Nem sempre as pessoas vão entender a sua fé. Nem sempre as pessoas vão entender porque que numa madrugada você está se levantando para orar. Ninguém, às vezes, nem vai entender porque tudo está indo de mal a pior, mas você está lá, todo arrumadinho, bonitinho, indo para a igreja, indo trabalhar. Nossa, como é que você consegue dormir com tanto problema? Ué, se eu não posso resolver, é Deus que vai resolver. Eu vou perder sono para quê? É difícil a gente aprender isso, é difícil, eu falo. Não se preocupar com aquilo que nas suas mãos não tem como resolver. Mas à medida que você vai se aproximando de Deus, Deus vai te dando essa autoconfiança de ficar tranquilo. Ah, pastor, eu preciso disso logo. A pressa é sua. Amém? Quanto mais rápido você se aproxima, quanto mais cheio de Deus você tiver, mais autoconfiança para vencer os problemas que você vai ter. Deus não te chamou para afundar nas águas. Deus te chamou para andar sobre elas. Amém? E aí ele diz aqui, ó, chegando-se, 27, chegando-se a ela, pois, o homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas Geazi chegou para retirar, e disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está o quê? Triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me fechou. Eliseu estava falando, algum motivo para essa mulher ter vindo aqui, não ter parado em lugar nenhum, de ficar tudo bem e chegar aos meus pés e se prostrar, é que é urgente. Não tire ela daqui. Então, quando você chega na presença de Deus, Deus manda um anjo para você, para que nada te tire daquele momento de comunhão com Deus. Porque naquele momento você vai chorar, naquele momento você tem liberdade para abrir teu coração, para clamar. E naquele momento ali ninguém te tira. Isso só sai quando tiver o coração totalmente aliviado. Por isso que eu falo, você chegou na igreja, no momento do louvor, então fecha o seu olho, pode quebrar tudo da sua mão, abre o olho. Tem gente que se distrai muito rápido, né? Qualquer barulho, não, meu Deus, esse momento eu não posso perder a minha comunhão, porque talvez em outro lugar você não tenha esse momento. Talvez em outro lugar tenha alguém batendo na sua porta, cachorro latindo, criança gritando, alguém precisando de alguma coisa, chefe gritando. E os momentos que você tem de ficar a sós com Deus, fique e se lance para isso. Você vai pular aí para o versículo 32. E aí, meu irmão, Eliseu foi na casa dessa mulher. Ou seja, a presença de Deus voltou naquele lar, né? 32 diz assim: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. E então entrou ele, presta atenção aqui, então entrou ele, fechou a porta sobre ele e eles ambos, e fez o quê? Orou ao Senhor. Lembra como Jesus ensinou a gente a fazer oração? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, lembra? Fecha a porta e
E busca o teu Pai que está em oculto. Em oculto Ele vai te ouvir, Ele vai te abençoar. Tem coisas, irmãos, que sinceramente você precisa entrar no teu quarto espiritual, digo. Fechar a porta do teu coração, não deixar a ansiedade entrar, não deixar o medo entrar. E é só você e Deus ali, numa batalha ferrenha. Lembra do Jacó que lutou com o próprio Deus? Ela lutou enquanto não foi abençoado. O Jacó não desistiu. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Amém? Deus te colocou nessa família, não foi à toa. Deus te deu esse filho, não foi à toa. Deus te deu essa condição agora de lutar, de batalhar, não foi à toa. Sua família pode ser o melhor dessa terra, se você quiser. Pastor, bagunçado do jeito da minha casa, sua casa pode estar destruída, irmãos. Pode estar lá toda arrebentada. Mas Deus vem, restaura você primeiro. Te coloca no patamar de fé. Você ora, você busca. Deus vai aplanando tudo. Ele vai abrindo a porta de emprego. Ele vai te dando sustento. Vai te dando palavras de fé. Você vai lutando, vai declarando profeticamente. Vai tudo bem. Já está tudo bem. Ai, como é que está seu filho? Meu filho está bem, é uma bênção. Meu casamento é uma bênção. E seu corpo? Você não estava ruim de saúde esses dias? Não. Eu estou mais que excelente. Meu Jesus já me curou. Ah, mas você não ia procurar os trabalhos? Não. Meu Jesus na cruz do Calvário já levou toda a minha doença, toda a minha maldição. Pelas feridas dele eu já fui curado. Não tem nada não. Ah, mas se falar, todo mundo fala muito. Mas o que meu Deus me fala, isso não importa. Eu estou bem. Tudo vai bem. Essa é a declaração de fé. Você abre a boca e fala, tudo bom, né? 34. Ele subiu e deitou-se sobre o menino, colocando a boca na sua boca, seus olhos sobre seus olhos, suas mãos sobre as mãos dele, né? Praticamente ele fez como uma cruz, né? Sobre o menino. Hoje nós não temos tal prática, tá? Naquela época era a fé do profeta. Se estender sobre o menino como se fosse uma cruz. Isso aqui nos remete à cruz de Cristo. Que a cruz de Cristo, ela trouxe para nós um benefício. Amém? De cura, livramento, de salvação. Finalzinho, versículo 34. E se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Não foi de primeira que aconteceu. Precisou de uma fé a mais. É preciso de insistir mais da sua parte. E de você olhar para dentro de si, realmente eu quero lutar? Realmente eu quero recuperar? Se a resposta for sim, vontade. Até aquecer. Se a fé está fria, começa a aquecer a fé. Amém? 35. Depois voltou, 36. Então chamou Geás e disse: chama a sunamita. E chamou-a e veio a ele. E ele disse: toma o teu filho, toma posse do que é teu. 37. E veio ela, se prostrou aos pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. O que isso quer dizer? Ela reconheceu o poder de Deus. Ela se inclinou, ela agradeceu. Ela adorou. Nem sempre vai ser fácil, irmãos, mas o resultado vai trazer alegria. Ela pegou o menino, toda leve, e saiu. A Bíblia não conta se ela contou para o marido depois. Isso tudo aconteceu. Eu creio que sim, né? Eu creio que sim, para essa palavra ter chegado até nós. Ela deve ter contado o testemunho. Olha, meu filho estava morto. Eu saí sem falar nada, caladinha, sem falar nada com ninguém. Fui buscar a Deus. Deus entrou na minha casa com fé, aqueceu a carne do meu filho. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Vai valer a pena. Eu creio nisso para a glória de Deus. Mas a gente olha por fé. Amém? E a gente vence pela fé. Se coloca de pé agora.
Segura algo que represente a sua casa, chave de casa, aliança do casamento, uma fotografia. Então agora comece a imaginar você na calçada, uma palavra para abençoar a sua família. Jesus e o Espírito Santo estão junto com você. E vocês vão entrar juntos agora. Vai guiando Jesus agora. Em cada cantinho da sua casa. Está passando no portão, na porta. Não sei como é o rol de entrada, se já entra pela cozinha, se já entra pela sala, se é pela varanda. Vai mostrando Jesus agora. Vai mostrando a Jesus todo mundo que mora dentro da sua casa. Jesus, aqui é o quarto do meu filho. Aqui é o quarto da minha filha. Jesus, eu moro na casa sozinho, mas eu tenho parentes que precisam da tua luz. Jesus, aqui é onde eu durmo. Jesus, aqui é onde eu me alimento. Jesus, aqui é onde eu tiro um tempo para descanso. Vamos mostrar tudo para Jesus agora. Não mostra problema não, só mostra a sua casa para Ele. Às vezes a gente chega na casa de alguém e a pessoa fala, não repara a bagunça não. Aí que a pessoa repara. Mas Jesus sabe as necessidades que tem na mão. Deixa a presença de Deus entrar, só isso. Deixa o Espírito Santo entrar. Aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquele parente. Nada que você fizer pode convencer ele de buscar a Deus, nada. Mas se você levar o Espírito Santo ali dentro daquele ambiente, o Espírito Santo é quem convence o homem de todo pecado e de toda injustiça. É o Espírito Santo que trabalha no coração. É o Espírito Santo que trabalha na mente. É o Espírito Santo que trabalha no corpo para aquela pessoa ter nojo dos vícios, ter nojo da pornografia, ter nojo da maledicência. É o Espírito Santo que faz a obra. Não precisa falar, Espírito Santo, está todo mundo com defeito aqui em casa. Não faz isso não. Só os convide a entrar. Zaqueu deixou Jesus entrar na casa dele. E Jesus disse, hoje a salvação veio à tua casa. Aquela mulher deixou o profeta entrar na casa dela. O profeta trouxe bênçãos para aquela família. E mesmo no pior momento que aquela família enfrentou, aquela mulher foi buscar o homem de Deus. E novamente o homem de Deus entrou lá e fez uma obra maravilhosa. Hoje nós não temos um profeta para entrar na nossa casa, mas nós temos o Espírito Santo para entrar na nossa casa interior, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito e na nossa casa física também. Jesus é por aqui, aqui que eu vou, aqui que eu passo minhas tardes, aqui que meu filho dorme, aqui que minhas filhas dormem. Esse aqui é o quintal da minha casa. Jesus disse que é o vizinho da frente, é o vizinho do lado, é o vizinho do outro lado. Jesus é o vizinho dos fundos. Jesus, esse aqui são os meus animais. Jesus, esse aqui são os meus bens. Jesus, essa aqui é uma vida simples, é a minha casa. Talvez você diga, pastor, eu não sou digno, querido, mas Ele está aqui. Ele já te deu a palavra, Ele está em todo para desfazer a bagunça que está no teu coração. Ele monte de sentimento misturado, aquela frieza, aquela tristeza, aquele sentimento de solidão, aquele sentimento que parece que todo mundo te abandonou. Jesus está te falando isso, você entendeu. Está trazendo paz à sua alma. Porque te abraça a minha alma. Porque te perturbas dentro de ti. Espera em Deus. Vai confiando em Deus. Vai confiando. Deixa Jesus curar as pessoas, como Ele está te curando agora. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Jesus vai dando o controle da sua casa, dá a chave da sua casa para Ele.
Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Senhor, como foi na casa do carcereiro, como foi na casa de Zaqueu, como foi na casa da sunamita, como foi na tenda de Abraão. Não importa o lugar, se a tua presença estiver lá, tudo vai muito bem. Ah, Senhor, esse é o propósito que nós queremos agora. É de passar, meu Deus, todos os dias diante da situação e dizer: já vai ficar tudo bem, já está tudo bem, vai tudo bem. Na nossa boca não se encontre nenhuma ofensa contra ti, ó Deus, nenhuma palavra contrária daquilo que o Senhor é capaz de fazer. A impossibilidade humana não restringe a possibilidade divina. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Então creia que a tua casa pode ser alcançada, sim. Corações podem se converter, sim. E pessoas podem ser usadas, curadas, restauradas pelo poder que dá no nome de Jesus, através do Espírito Santo. Para que da tua boca se profira a palavra: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e as portas do inferno não vão prevalecer contra esta casa, contra esta família, contra a obra que é feita na igreja do Senhor. Nós vemos de fé e não de vista. Por isso abrimos as portas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de tudo que nos diz respeito. Toma controle, Senhor, porque eu sei que a obra que tu fazes é boa e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Pelo contrário, eles serão bem estabelecidos para a glória de Deus, para que possamos nos prostrar e agradecer, porque Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. Se você crê nisso, aplauda Jesus com forte para a glória de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Ei, como estão as coisas? Tudo vai bem, em nome de Jesus. Amém?